fazer um atendimento encantador usando máscara, com distanciamento social e mergulhado no álcool em gel? Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo, inclusive. Final de semana, eu em casa com meu marido, meus filhos adolescentes já tinham descido lá para o hall para conversar com os amigos lá no prédio, enfim. Nós olhamos um para o outro e pensamos o seguinte: vamos aproveitar que a gente tem, né, o comércio reabriu, vamos aproveitar para a gente sair, olhar para a gente, ver gente além da gente, conhecer essa nova forma de atendimento, ver como as coisas estão acontecendo. Aí a gente ficou discutindo um pouco ainda, vamos, não vamos, é seguro, não é seguro, mas a vontade de passear, de ver gente era maior e a gente resolveu sair. No caminho, na verdade, a dúvida era, poxa, como é que será que estão as coisas, como é que é essa estrutura agora, com todos esses protocolos, já fazia muito tempo que a gente não ia mesmo nesses lugares, e aí saímos rumo àquelas lojas enormes de móveis para ver como que tudo ia acontecer. E bom, chegando lá, a gente foi recebido, obviamente, né? A gente foi abordado já com o termômetro na entrada. A gente foi abordado já logo com o termômetro na entrada e liberados, né, libertos para poder fazer o nosso grande passeio acontecer. Quando a gente entrou, gente, era álcool em gel para todos os lados, pessoas mascaradas caminhando e uma delícia a gente poder fazer, né, poder olhar, ver gente diferente, poder ter a liberdade para poder caminhar e poder falar com as pessoas. Agora, além de tudo isso, o lugar impecavelmente arrumado, organizado, tudo muito limpo, a gente percebendo que de fato todos os protocolos ali muito, né, a gente muito seguro com tudo que estava acontecendo. E a equipe, nota 1000, a equipe de atendimento extremamente atenciosa, extremamente disponível para falar com a gente, com todas as informações que a gente precisava receber. Bom, conclusão, a gente saiu da loja extremamente satisfeito, contando para quem quisesse ouvir, indicando inclusive para quem quisesse ir lá fazer suas compras. E o pior de tudo, né? Com o meu cartão de crédito, que eu não quero nem ver a fatura no final do mês como vai chegar. A conclusão é, então dá sim para a gente fazer a venda pensando que a gente está por trás da máscara, usando álcool em gel, distanciamento social, inclusive pensando que o mercado ele traz para a gente alguns dados de que as pessoas de fato estão buscando esse tipo de atendimento. A gente tem alguns dados que a própria CNN trouxe para a gente, atuais, mostrando que 58,6% dos brasileiros estão dispostos a dar presente nos Dias das Mães. Ou seja, para a gente isso é uma ótima notícia, uma vez que a gente está chegando muito próximo da data. Um outro dado interessante que a Infovarejo traz para a gente é que 40% dos consumidores acabam gastando a mais do que aquilo que previamente eles decidem. Eu até pensei, essa pesquisa foi feita para mim, comigo eles nem sabiam, porque foi exatamente o que aconteceu na loja. A gente foi para passear, a gente foi para ver gente, para sair um pouco de casa. No final a gente comprou muito mais do que a gente imaginava, porque o ambiente foi bacana, né? A equipe foi extremamente excelente naquilo que se propuseram para fazer o atendimento e a gente acabou levando muito mais do que a gente imaginava. Ou seja, a gente percebe que experiência de atendimento vinculada à qualidade faz toda a diferença. A grande questão é como que a gente pode fazer para garantir que o encantamento por trás da máscara aconteça, como é que a gente faz para se preparar, para garantir que o ambiente, a loja, né, esteja pronta para receber os nossos clientes, para que de fato a gente possa surpreendê-los quando eles estiverem junto conosco, quando eles vierem, né, para o nosso atendimento, quando eles se deslocarem de suas casas. E aí, para a gente poder pensar sobre isso, eu trouxe aqui 4 grandes dicas, né, como disse a Carol e o Pífero, o que a gente pode fazer para que, quando eles chegarem até nós, a gente realmente os receba e consiga fazer com que as nossas vendas aconteçam para um dia tão especial como é o Dia das Mães, que aí tão próximo da gente ele está. A primeira dica que eu quero trazer para vocês, ela é referente a dicas de segurança quando a gente pensa em máscaras e álcool em gel. E aí, gente, tem um ponto bem importante. O primeiro deles, para a máscara, de fato, né, garantir a segurança, né, ou seja, para que ela entregue, né, o seu papel, a gente precisa fazer uma troca a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas a gente precisa trocar a nossa máscara. Porém, se antes de 2 horas a sua máscara fica mais úmida, porque de repente você transpirou, né, mais do que o normal,
Ou até porque, né, você falou bastante e as suas gotículas de saliva fez com que ela ficasse mais úmida, meio babada mesmo, e aí a gente com máscara babada fica mais difícil de atender, a gente precisa trocar antes desse período de 2 horas. Também por conta da garantia, né, para que ela cumpra o seu papel, tanto para te manter seguro, como para as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente precisa trocar a cada 2 horas. Um outro ponto importante, e que se vocês repararem, né, ao seu redor, muitas pessoas costumam utilizar a máscara cobrindo apenas a boca e deixando o nariz de fora da máscara. Agora, a máscara precisa tampar exatamente as 2 partes, boca e nariz. Exatamente porque o vírus ele pode tanto ser aspirado pela boca como inspirado pelo nariz. Então, galera, lembrar que a gente precisa manter a máscara cobrindo as 2 partes. E um outro ponto importante, muitas vezes o cliente vai entrar na loja também dessa forma, né? O cliente vai chegar e vai entrar somente com a boca coberta, com o nariz ali destampado, a máscara às vezes desce, e ele nem percebe, né? O que a gente faz nessa hora? A gente precisa, com muita delicadeza, de uma forma bastante cordial, pedir com gentileza para o nosso cliente que ele, né, cubra o seu nariz também, justamente para manter a segurança dele e a de todo mundo que está ao seu redor. Então é importante que a gente direcione isso para ele também. Outra coisa, se você, como eu, usa óculos, sabe muito bem que a máscara costuma embaçar as nossas lentes, e esse é uma questão importante, porque assim, nada pior do que você tentar conversar com alguém sem conseguir enxergá-la. Então ninguém deseja, né, que a máscara esteja atrapalhando esse momento, ou ficar caindo do seu rosto, ou ficar embaçando a sua lente. Então, para você que usa óculos, 2 coisas para te ajudar a diminuir, né, essa lente mais embaçada. Se você quiser, você colocar uma máscara bem rente ao seu rosto, e aí por cima dela, né, o óculos onde ele pode segurar para que você tenha assim, você vede um pouco essa região e você, né, permita que menos ar passe por ela. Ou então, se você quiser, você pode pegar uma fita adesiva e colocar também nessa região aqui, né, do nariz, da face, prendendo a máscara também no seu rosto e colocando o óculos por cima. Dessa forma você deixa, né, também o óculos livre dessas lentes embaçadas. Isso te ajuda para que você possa enxergar o cliente que está na sua frente. Então esse é um problema que você também consegue minimizar. Agora, galera, um outro ponto bem importante para a gente pensar quando a gente vai, né, escolher a máscara que a gente vai usar, além desses cuidados para manter a segurança, é o tipo de máscara, ou seja, a estampa da máscara que você vai utilizar. Pense o seguinte, o tipo de máscara, quanto mais neutra, melhor. Então, cuidado com máscaras de time de futebol, ou com bandeiras políticas, religiosas, qualquer tipo de desenho, né, ou de bandeira que te leve a alguma possibilidade de mal-estar com o seu cliente. Evita para você evitar conflito e desnecessário. Então escolha uma máscara que de fato seja mais neutra, que você não tenha nenhum tipo, né, de conflito desnecessário. Então isso é um ponto importante quando você for decidir. E quando a gente pensa no álcool em gel, já que a gente está falando tanto de segurança e a gente sabe que muitas vezes para o cliente decidir sair de casa, né, tem essa questão de eu vou, não vou, vai ser seguro ou não vai. Quando o cliente estiver entrando na loja, uma ação bacana para a gente fazer é a gente colocar um pouco de álcool em gel nas mãos e conforme a gente vai se aproximando do nosso cliente, a gente vai passando álcool, até porque ele percebe que a gente tem um cuidado, né, em relação aos protocolos e que a gente de fato está se cuidando para recepcioná-lo naquele momento. Isso parece um detalhe, mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença. Inclusive você pode nesse momento também oferecer o próprio álcool em gel para que se ele quiser, ele pode, né, também se servir naquele momento. Então essas são algumas dicas de protocolo de segurança, tanto pensando na máscara quanto no álcool em gel, que vai nos ajudar nesse momento a garantir um ambiente, né, de recepção mais segura e propícia para o nosso atendimento acontecer com toda a qualidade. Maravilha! A dica número 2, ela tem a ver com o que a Carol e o Piffer falaram um pouco antes em relação ao sorriso. A gente realmente com a máscara, né, a gente perde o sorriso estampado no rosto, mas a gente precisa então potencializar o nosso contato visual. Vamos utilizar os nossos olhos. Primeiro porque quando você faz contato visual, olho no olho, você está ampliando, né, a chance de garantir para o cliente a percepção de interesse
de atenção. E quando você faz essa conexão, a gente fala que os nossos olhos, eles fazem conexão com o mundo. E quando você está atento a alguém, você não só está atento com os olhos, mas você acaba aguçando os outros sentidos do corpo. Então você também está muito mais atento com a sua audição, a sua escuta está muito mais ativa. Você de fato, genuinamente está ali para prestar atenção no seu cliente, naquilo que ele tem para te dizer. E aí, nesse momento, você vai cada vez mais aprendendo a sorrir com os olhos. Porque, involuntariamente, quando a gente sorri com os lábios, a gente também sorri com os olhos. E a gente aprende a trazer essa expressão muito fortemente. Até alguns dados, né, mostram algumas pesquisas que quando a gente sorri com os olhos, a gente aumenta, né, a nossa possibilidade de encantamento, inclusive de imunidade. Olha que beleza, né? Pensando em pandemia, a gente aumenta a nossa imunidade. Então, além disso, faz bem à saúde, diminui o estresse, aumenta a sua produtividade no dia a dia. Então, sorrir, a gente, né, é sorrir com a alma. Pensando nessa época que nós estamos, né, utilizando máscara, tem uma frase que eu vi que eu achei bem interessante, que ela fala: em épocas de máscaras, o sorriso é a nossa fala, né? Então a gente sorri com os nossos olhos. O sorriso com os olhos é o nosso momento de falar com os clientes. Então a segunda dica é a gente utilizar de fato todo esse nosso contato visual para se conectar com o cliente. Sorria com os olhos. A nossa dica número 3, ela tem a ver com o processo de comunicação. E a gente começa pela comunicação não verbal. Ou seja, como é que a gente faz quando a gente perde, né, essa oportunidade de se comunicar utilizando também aqui, né, na nossa expressão facial, o que muito, né, as pessoas se utilizam, por mais que a gente escute muito bem, a gente também utiliza como apoio da fala a nossa leitura labial. Ela faz parte da comunicação, não só para você conseguir entender a fala, mas também para você juntar as expressões em relação ao que você está gostando, ao que você realmente está levando aquilo como interessante ou não. Então, quando a gente perde esse apoio, o que a gente pode usar como contrapartida? A dica aqui, galera, primeiro, para você se comunicar com clareza, você pode usar gestos que vão ser como apoios nesse momento. Que tipos de gestos? Por exemplo, você está lá com um cliente no atendimento e ele diz para você que ele gostaria que você trouxesse para ele, sei lá, camisetas na cor verde, amarela e azul. E aí, para você mostrar para ele que você compreendeu aquilo que ele está dizendo, para você apoiar essa comunicação, você pode usar um gesto, por exemplo, de positivo. Então, você virar para ele e falar: ok, então o senhor gostaria que eu trouxesse as cores azul, verde e amarela? E aí você usa o sinal de positivo. É isso mesmo que o senhor me falou? Então, você fala e usa o gesto como apoio nesse momento. Isso ajuda na compreensão e facilita a comunicação. Assim como, por exemplo, você pode usar um gesto de agradecimento que potencializa essa conexão. Quando você vai, por exemplo, agradecer o cliente na hora dele ir embora, você pode fazer aquele gesto com as mãos no peito, né, colocando: olha, muito obrigado pela sua presença. Né, quando você vai agradecer algo que ele acabou de fazer por você. Então, esse gesto, ele gera cordialidade, ele gera proximidade, ele encanta, porque ele é um complemento à sua fala. Então, naquele momento, ele te ajuda a ampliar algo que o sorriso por si só muito provavelmente faria naquele momento. Então, você soma o gesto à sua fala, ao seu verbal, você soma o não verbal naquele momento. Outra coisa importante que você pode fazer é apontar dentro da loja para aquilo que você está dizendo também. Então, você soma a sua fala. Então o senhor está querendo me dizer que aquele produto naquela arara, ou então na vitrine do lado de fora, ou então aquela calça pendurada. Você vai apontando para o cliente e mostrando para ele, somando a sua fala, aquilo que você está querendo complementar. Isso ajuda a ampliar o repertório para o cliente conseguir compreender o que está acontecendo ao redor. E um outro ponto importante, além de você apontar, muitas vezes é você pegar o produto que você está comentando e fazer demonstrações. Abra o produto, né, quando possível, claro, né, demonstre o que você está falando, né, traga para ele ali mais elementos visuais para que ele possa de fato perceber, principalmente quando o cliente precisa, porque tem cliente que precisa, né, desses elementos mais visuais, ele é mais sinestésico, ele precisa ter esse tipo de elemento para conseguir tomar algum tipo de decisão. Então, a comunicação não verbal é um outro ponto importante para a gente se atentar quando a gente fala de como que a gente garante o encantamento, independentemente da gente estar de máscara ou não. Então, estando de máscara, esses elementos eles são essenciais, porque eles vão ser complementares. Agora, não é só o não verbal que a gente precisa, né, potencializar e usar como elementos que complementem esse momento de atendimento. A gente também precisa parar para pensar nos elementos da comunicação
verbal. Como é que a gente vai cuidar pensando que a máscara, ela é um obstáculo nessa hora? Porque quando você começa a falar, a máscara, querendo ou não, ela acaba abafando, né, ali a sua voz. Ela dificulta quando a sua voz vai sair, ela tem ali, né, um obstáculo na saída. Então, um ponto de comunicação verbal, galera, é calibrar sua voz. E sua voz é ferramenta de trabalho, né? Então esse é um ponto bem importante. Se você não faz uma calibração e você de repente tem um tom de voz um pouco mais alto, né, um ritmo muito forte ali o dia todo, chegar no final do dia você vai estar exausto. E além de estar exausto, você vai estar sem voz. E aí no dia seguinte para você trabalhar vai ser difícil, porque a sua maior ferramenta de trabalho vai ter sido prejudicada. Então calibrar a voz é algo essencial. O que você precisa fazer é, primeiro ponto, entender se o tom que você tem usado, se o seu ritmo de fala, de fato, é algo que fica sendo compreendido pelas pessoas. E como que você pode fazer isso? Treinando. Treina na sua casa, com a sua família, treina na loja com seus colegas, chama lá o colega e fala, vem cá, deixa eu fazer um teste aqui com você, veja se da maneira como eu estou falando, você consegue me compreender, veja se do jeito que eu, né, da forma como eu faço uma frase, como eu formulo aqui uma apresentação, fica fácil de você conseguir entender tudo o que eu falo para você. Então treine, isso é super importante. Veja se você tem que falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais rápido ou mais devagar, para você de fato fazer essa calibração. Isso é bem importante, que vai impactar de fato na compreensão e na qualidade do seu atendimento. Um outro ponto importante, quando a gente fala de ritmo, né, devagar ou mais rápido, é você falar mais pausadamente, não só pela compreensão, mas porque também quando você traz pausas para a sua fala, você dá tempo, inclusive, do seu cliente pensar sobre aquilo que você está apresentando, dele poder de fato refletir, dele processar algum tipo de resposta, dele sair daquelas respostas automáticas, né? Quando você traz um monte de informação de uma vez, antes dele te responder sim ou não muito rapidamente, a gente faz com que ele processe. Imagina que você está lá apresentando para o seu cliente uma camisa para ele dar de presente para a mãe dele, e aí você, enquanto ele está olhando a camisa, de repente você apresenta uma saia, um cinto, um sapato, para você fazer uma venda adicional, para você conseguir, né, potencializar ali os seus, né, seus itens de venda, você conseguir ter mais peças, né, na hora que você vai vender, para fazer uma venda especial. Então, enquanto você vai ofertando, você vai trazendo ali espaços para que ele possa processar tudo isso e para que ele possa entender o quanto que é uma solução realmente bacana e de valor. Então, galera, essas pausas elas são importantes, não só para a compreensão, mas para que você realmente dê espaço para o cliente poder pensar junto com você tudo aquilo que está sendo ofertado. Uma questão bastante importante também relevante é você entender se no momento que você está conversando, não só o tom tá bom e o ritmo, mas o ruído ambiente. Você está num espaço muito ruidoso? Será que tem muita gente falando junto? Será que o som da loja está num tom que está incomodando também e está fazendo com que o ruído seja muito elevado? Se o ruído você consegue controlar, bacana, você vai lá e diminui. Agora, se é um tipo de ruído que você não tem muito o que fazer, um ponto bastante, né, um ponto crítico que você precisa considerar é que você precisa ter a atenção do seu cliente na hora de você falar com ele. Então, cuidado, se ele estiver olhando para o lado, se ele estiver conversando com alguém da família, né, ou você aguarda ele retomar a atenção para você, ou você, né, busca a atenção dele novamente, porque se você começar a falar com ele enquanto ele estiver desligado, a chance dele perder informações é muito grande. A chance dele, de repente, perder pontos importantes daquilo que você está dizendo, detalhes que poderiam fazer a diferença na tomada de decisão, ela é enorme. Então, chame a atenção sempre do seu cliente. E cuidado também, porque às vezes você começa a falar com o cliente, aí você começa a virar falando com ele, quando você vê você está de costas falando alguma coisa e ele também perdeu a informação. Então, essa questão de você ter a atenção do cliente na hora da fala também é algo essencial. Ponto que ajuda bastante na sua comunicação verbal é a gente ser objetivo, fazer frases curtas, né? Cuidado para a gente não ficar trazendo ali uma história muito longa na hora de falar sobre o produto, de falar sobre a solução, porque isso também pode fazer com que a atenção do cliente se disperse. Lembrando que a gente está, né, ali com uma máscara, fica mais difícil, às vezes fica mais cansativo para a pessoa prestar atenção durante um tempo muito longo. Então, fazendo frases mais curtas, a gente consegue fazer de forma mais ali quebrada, garantir a energia da atenção por mais tempo. O que você precisa fazer muitas vezes, se for o caso, e aí você perceber que a pessoa, quando ela vai chegando muito perto assim de você, sabe quando ela vai franzindo assim a testa, que ela está demonstrando que ela não está entendendo, é repetir às vezes a frase. E se você tiver que repetir muitas vezes, talvez
tem que reformular mesmo, né? Não é o tom, não é o ritmo, às vezes ela não está entendendo mesmo o que você está dizendo. Porque assim, gente, às vezes para a gente o que a gente está falando é muito claro, né? É muito fácil compreender. Para o cliente, algum termo, alguma coisa que a gente falou, às vezes é mais difícil. Então, se está difícil de compreender, muda a frase, fala de uma forma diferente. Né? Às vezes a compreensão ela muda de acordo com a linguagem que a gente utiliza. Então, fala a linguagem do cliente, fica mais fácil para ele conseguir entender. Esse é um ponto. Então, reformula ou repita se for o necessário. Ou seja, gente, o que a gente precisa, quando a gente olha para todas essas dicas, é entender como que a gente garante uma comunicação com clareza, como que a gente faz para se utilizar de alguns elementos que nos levem, né, a ter apoio nas nossas comunicações, uma vez que a gente tem esse obstáculo da nossa máscara, para a gente poder sorrir com os olhos, como que a gente utiliza os nossos protocolos para trazer segurança dentro do nosso atendimento, dentro da loja, e lembrar que algumas coisas não mudam, gente. Com pandemia ou sem pandemia, o cliente vai continuar pedindo desconto, o cliente vai continuar impaciente, ele vai querer que você atenda ele no momento dele, ele vai querer uma experiência positiva de compra do mesmo jeito. Inclusive na pandemia, tem que valer muito a pena, hein? Porque para ele sair de casa, para ele tem que ser uma experiência que realmente seja muito valiosa. Ele vai continuar querendo que você seja ágil naquilo que você faz, mas sem pressa. Ele não vai querer que você seja apressado. E assim, galera, certifique-se de que vocês atenderam a todas as necessidades. Façam perguntas, né? Fujam daquelas questões de certezas absolutas. E lembre-se sempre, agradeça ao seu cliente pela visita, convide ele a retornar. Aproveitem esse momento. Lembre-se, né, que as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, elas compram histórias e encanto. Aproveitem esse momento especial, galera. Nada é mais forte ou verdadeiro do que o amor de uma mãe. Sucesso e excelentes vendas neste próximo domingo, Dia das Mães.